Olá, muito boa noite, sejam mais bem-vindos a mais um live sobre fertilidade. Vamos aguardar uns instantes para aceder. Hoje quem vai estar comigo neste live vai ser a doutora Patrícia, que é uma embriologista que está comigo na Semear. A semana passada, há 2 semanas, começámos a falar dos tratamentos de fertilidade. Falámos a primeira sessão no geral de todos os tratamentos. Na segunda sessão tivemos o Juan, em que falámos de inseminação. E agora nesta terceira vamos falar de fertilização in vitro. Para a semana vamos falar da ICSI, que é uma técnica de fertilização in vitro e que nós vamos saber quais são as indicações. A doutora Patrícia já está aqui presente. Agora falta só ela ver. Vamos ver agora. A aguardar que a doutora Patrícia apareça, a carregar. A carregar. E pronto, estávamos a falar, vai ser ICSI para a semana. Depois, na semana a seguir, vamos falar de diagnóstico gestacional pré-implantatório, está bem? E após a terceira semana, vamos falar de mais tratamentos de procriação medicamente assistida, como a doação de óvulos. Perguntaram-me, fizeram uma questão hoje sobre doação de óvulos. Vai haver um live só sobre doação de ovócitos, doação de espermatozoides, transferência de embriões congelados, preservação da fertilidade, casos oncológicos, casos de social freezing, está bem? E isso depois já vai ser em setembro. Em agosto de setembro vamos entrar nessa fase dos tratamentos. Estamos só a aguardar que a Patrícia entre. Não sei o que se passou, dizia que para aguardar e agora voltou a cair. Patrícia, se me estás a ouvir, só para voltar a aparecer o convite. Deixa eu ver se eu consigo convidar-te para aqui. Desativar, copiar, partilhar. Partilhar. Não consigo. Tenta lá outra vez, Patrícia. Vê a net, se a net está boa. Assinar. Envia uma mensagem pelo WhatsApp. A ver se nós conseguimos resolver isto assim. Aguardamos só uns minutos, está bem? Acho que a Patrícia estava com alguma dificuldade em aceder. Às vezes pode ser pela qualidade da net. Tenta fazer o mesmo que fizeste há pouco. Deixa eu ver se eu consigo. Não consegue aderir. Pois, porque eu ponho aqui, transmitir em direto. Compartilha. Aguardar por Patrícia. Lá, já conseguimos. Pronto, conseguimos. Estava difícil, mas olha, foi a primeira vez. Olá, Patrícia. Boa noite, desculpem. Já comecei aqui a apresentar-te. Está bem, pá, isto é pá, as pessoas sabem, isto é relativamente novo para mim. Ainda por cima não sou Ainda mais. assim propriamente, é a segunda vez que eu convido alguém. A primeira tinha sido o Juan, agora foste tu. Das outras 3 vezes convidaram-me, está bem? Por isso isto foi assim. Mas pronto, estava mais ou menos a fazer, vou voltar a repetir, só para explicar o que fizemos as últimas semanas. Então, tivemos há 2 semanas, falámos dos tratamentos de procriação medicamente assistida, no geral. A semana passada foi o Juan que nos falou de inseminação e hoje vamos falar de fertilização in vitro. Para a semana vai ser ICSI, que é uma técnica de fertilização in vitro que vamos abordar para a semana em particular. E na semana a seguir, daqui a 2 semanas, vamos falar de diagnóstico gestacional pré-implantatório. E então, para resumir, o que eu vou fazer foi como eu fiz com o Juan e tenho feito. Vai haver uma parte teórica
em que faço um bocadinho da descrição de o que é a FIV, indicações, como é que é feito o processo, e depois, a partir do momento em que entra a parte do laboratório, a Patrícia entra e explica-nos o que é que acontece no laboratório, como é que são fecundados os óvulos, como é que é selecionado os espermatozoides, pronto, e fala-nos dos embriões, e depois eu falo da suplementação e da transferência em si. Pronto. Está bem? Deixamos mais ou menos 10 minutos do live para perguntas. Eu recebi 10 perguntas no total esta semana, que depois vamos abordar ao longo do live. Está bem? Então, pronto. O que é a fertilização in vitro? Fertilização in vitro, como o próprio nome diz, consiste a fertilização dentro de um meio fora do corpo humano. Está bem? Há vários meios de fertilização in vitro em que depois criamos os embriões fora e depois transferimos para dentro da cavidade uterina. Está bem? Há várias indicações para fertilização in vitro, desde mulheres com uma insuficiência ovárica, a mulheres com síndrome de ovários poliquísticos. Há outra, que é basicamente outra das causas que muitas vezes de fertilização tem a ver com a endometriose, é um dos temas muito falados, principalmente nestes lives, e muitas perguntas têm falado sobre endometriose. Sabemos que as mulheres com endometriose têm um potencial reprodutivo inferior. Publiquei esta semana um artigo sobre endometriose que fala a problemática em si. Temos muitos doentes com endometriose que necessitam de fazer fertilização in vitro. Existem os fatores masculinos. Sabemos que 30% das causas de infertilidade são fatores masculinos puramente. E sabemos que uma coisa são aqueles fatores masculinos graves, em que nós vamos falar para a semana e tem indicação para X, e outras coisas são aqueles fatores masculinos que se pode fazer fertilização in vitro. Tem a ver com a qualidade do sêmen, que se definimos ou FIV ou ICSI. Outra das coisas que há aqueles 10% de infertilidade, nós não sabemos qual é a causa e que vemos que tem um ano a tentar e não consegue. Realizaram 1, 2, 3 ou com máximo 4 inseminações e não conseguiram. E aí parte-se para FIV. Pronto. São os 10% de infertilidade idiopática. Depois, basicamente, consoante a etiologia, ou seja, a causa de infertilidade, está associada a uma taxa de sucesso. Está bem? Houve várias perguntas sobre as taxas de sucesso da FIV, e uma das coisas muito importantes mais tem a ver com a idade e a etiologia. Outra das coisas tem a ver com o índice de massa corporal. O que é o índice de massa corporal? É uma proporção entre o peso e a altura, que sabemos que quem tem um índice de massa corporal mais elevado, ou seja, pessoas mais obesas, têm mais dificuldade a engravidar. E como é que consiste o processo em si? Vamos lá avançar. Basicamente, há vários protocolos. Existem protocolos curtos, protocolos longos. O que são estas coisas dos protocolos? Corresponde à estimulação que se faz. Houve uma das perguntas que fiz esta semana, tinha a ver com se para fazer tratamento de FIV obriga-nos sempre a fazer injeções, ou seja, administração de gonadotrofinas. As gonadotrofinas comercializadas têm todas a administração subcutânea, está bem? Neste momento há alguns estudos com gonadotrofina oral, mas ainda não há nenhuma gonadotrofina comercializada em Portugal oral. Por isso, um ciclo FIV tradicional obriga-nos a fazer injeções e a fazer gonadotrofinas. Há em casos excepcionais, e depois a Patrícia pode abordar, tem a ver com FIV em ciclo natural. Em que é isto em FIV de ciclo natural? Se nós fazemos um ciclo prévio em mulheres com uma insuficiência ovária, com mulheres com mais de 42, 43 anos, e só temos recrutamento de um folículo, e desse um folículo, um óvulo, pode-se pensar em fazer FIV em ciclo natural, mas sabemos que a taxa de sucesso já vai ser mais baixa e não tem nada a ver com a taxa de sucesso das outras, está bem? Mas são coisas muito particulares que podemos até falar num futuro live só sobre isso. Mas a maioria das vezes obriga-nos a fazer estimulação. E então eu vou-vos mostrar uma imagem para verem mais ou menos como é que se processa o ciclo em si. Temos esta imagem aqui, que basicamente o que é que consiste? Após a menstruação, existe o protocolo curto e o protocolo longo. O protocolo curto é o que é mais utilizado, está bem? Menstrua e depois mais ou menos são 11 a 12 dias de estimulação. Após a estimulação, quando tivermos o maior número de folículos superior a 17 milímetros, sempre durante este período de tempo, 11 a 12 dias, com monitorização ecográfica e analítica, o nível de estrogênio e o tamanho dos folículos, planeamos a punção. Neste caso aqui está a ICSI, mas hoje vamos falar da FIV, está bem? Após a FIV, este processo todo de cultura e do laboratório, a Patrícia vai falar, e depois, no dia 5, geralmente fazemos a transferência. Após 12 dias de estimulação, após 12 dias após a transferência, fazemos o teste de gravidez, 15 dias é a ecografia. O resto dos embriões são congelados.
E isto resume basicamente um ciclo FIV. Uh, Outra das coisas que vos queria explicar é, fazemos as injeções, há várias doses há várias doses de estimulação, há entre 75 a 300 unidades internacionais. Começa geralmente no terceiro dia, faz a monitorização durante 12 dias e depois fazemos a punção. Antes da punção, temos que haver maturação ovocitária. Geralmente há dois fármacos que nós usamos para a maturação ovocitária. O mais comum é HCG, que é o Ovitrel, está bem? E depois, passado 32 horas após essa administração, planeia-se a punção. A punção o que é? É uma ecografia. Depois posso até colocar um vídeo de uma punção que eu tenho, que é, acoplamos uma agulha numa sonda da ecografia e depois, ecoguiado, aspiramos todos os folículos. Dentro daquele folículo é expectável estar lá um óvulo maduro, depois a Patrícia diz-nos se é maduro ou não, e entregamos dentro de um frasquinho para o laboratório. E depois entra aí a Patrícia, recebe os óvulos. Pronto, nós normalmente falamos, não sei se me estão a ouvir bem, desculpa, porque não Sim, faço... estamos. Normalmente nós chamamos de COCs ainda nessa fase. Porquê? Porque os oócitos estão envoltos nas células do cúmulos e então é o cúmulos, o complexo oócito-cúmulos e que os torna bastante ou relativamente fácil de ver, não é? Quando passa... Eu tinha aqui a imagem que a Patrícia enviou uma apresentação. Okay. Essa já é Pronto. de um ovócito sem as células à volta, mas quando, neste caso, o Dr. Miguel nos passa os tubinhos em laboratório, nós à lupa conseguimos fazer a distinção entre estes cúmulos, colocamos em meio próprio, não é? E pronto, no fim da punção pedimos então ao marido para fazer a recolha e o tratamento ou a preparação espermática é muito idêntica à falada a semana passada para a inseminação, só que em vez de usarmos um gradiente de concentração, 2 gradientes de concentração, usamos de 3, também para fazer uma seleção ainda maior. E depois, pronto, na FIV em si, no laboratório, nós vamos apenas juntar este preparado de espermatozoides selecionados com estes COCs, o complexo oócito-cúmulos, e vamos deixá-los trabalhar. Estas células, e por isso é que eu estava um pouco a fazer a implicação do complexo oócito-cúmulos, que elas são essenciais para, no fundo, quase que ser o GPS dos espermatozoides e guiam até à membrana, à zona pelúcida para, então, o espermatozoide fecundar o oócito. No dia seguinte, é aquilo que nós apelidamos de dia 1, vamos ver, então, se temos uma imagem bonita como esta que o Miguel está a mostrar, com 2 pronúcleos. Nós chamamos de pronúcleos porque ainda não são verdadeiros núcleos, é um do pai e outro da mãe. Nós não fazemos ideia qual é que é qual, está bem? Eles não vêm assim com uma bandeirinha e queremos que todos estejam assim fecundados, com 2 pronúcleos. Às vezes encontramos só 1, outras vezes encontramos 3, 4 e, portanto, os de 1 ou os de 3 e 4 são descartados, como a imagem que temos aqui. Estes com 3 e sabemos que à partida tem mais cromossomas e o que tem 1 tem a menos e pronto. Ou também podemos encontrar, como a imagem mais à direita, desculpa, exatos, pronto, porque não aguentam e não seriam assim de qualidade. E isto é o dia 1, nesta fase nós apelidamos de zigoto. E em termos de classificação não há, assim, às vezes podemos tentar apreciar se o citoplasma é granuloso ou não, mas desde que tenha 2 pronúcleos é um zigoto e estamos muito contentes. Depois temos a fase entre o dia 2 e o dia 5, em que então sim, já vamos classificar os oócitos, ou os embriões, desculpem, ao dia 2 gostamos de ver 4 células, mas se virmos entre 2 e 6 células,
também ficamos contentes. Ao dia 2 gostamos de ver, no fundo, é que ocorra a divisão celular para saber que existe ou que o zigoto estava vivo e mantém o seu desenvolvimento. Aqui nesta fase nós, entre o dia 2 e o dia 3, nós avaliamos e contamos o número de células, vemos a fragmentação, vemos se estas células são simétricas ou não, e aí depois temos aquela classificação que muitas, se calhar até são dúvidas que possam ter. Nós na Semear usamos a classificação por números, entre 1, 2, 3, sendo que 1 é bom. Normalmente quer dizer que o 1 não temos fragmentação, as células são simétricas. Quando temos 2, já sabemos que temos células assimétricas. Depois podemos ter um grau de fragmentação. Não existe, como é o caso das imagens que estamos aqui a mostrar. Portanto, não temos fragmentação, não temos nada. Depois, em termos de 1, 2 e 3 de fragmentação, vamos ver abaixo de 10%, fragmentação 1, entre 10% e 25% é 2 e acima de 25%, 3. Isto, claro, que pode ser traduzido para A, B e C. É a mesma coisa. É, que varia consoante os centros, que às vezes é isso, aparece um de 1 a 4, outro A, B ou C. Sim, e nós hoje em dia, aliás, em 2015, 2015 ou 2011, pronto, o Consenso de Istambul reuniu as duas maiores sociedades europeias neste sentido, avaliando quase todos para, usando classificações da sociedade espanhola, da sociedade americana, e tentar uniformizar, e usou ou definiu os números, mas muitos de nós estamos ainda habituados às letras e pronto, só para vocês saberem, 1 equivale ao A e assim por diante. Portanto, ao dia 3, nós queremos ter 8 células, mas desde que a gente veja mais células do que o dia anterior, estamos contentes, porque quer dizer que temos um embrião a desenvolver. Ao dia 4, nós estamos aqui a mostrar-vos o que nós esperamos uma mórula bem compactada. Isto quer dizer que já temos, o número de células é muito grande, mas o volume da célula em si, portanto a zona pelúcida, não aumenta muito. Então faz com que, por termos tantas células, comece a ser difícil distinguir a fronteira entre elas e não conseguimos contar, e o embrião fica bem compactado. Em termos de mórula, é o que nós gostamos de ver, mas às vezes temos compactações parciais, às vezes temos ainda mais números do que no dia anterior e com isso também já ficamos contentes. Depois, ao dia 5, queremos ver assim um blastocisto bem bonito, em que temos o ICM, que é a massa celular interna, que vai ser o embrião propriamente dito, ou originar o embrião propriamente dito, e depois temos as células da trofectoderme bastante que rodeiam todo o resto do embrião e vão dar origem a todas as estruturas extraembrionárias, como o cordão umbilical, a placenta, que fazem, e aí classificamos, estas também já classificamos por 1, 2 ou 3, A, B ou C, não é? E 1, 2 ou 3 em termos de blastocélio. Neste caso, nós estamos a dar um exemplo, são ambos A, e neste caso seria um blastocisto 4AA, e este 4 é o quê? É a expansão do blastocisto. Nós podemos ter esta cavidade, o blastocélio, bem mais pequenina, e então o valor 1, 2, 3 ou 4 é em função do tamanho dessa cavidade. O 1 normalmente é um blastocisto muito jovem, que quase aí nem distinguimos a massa celular interna nem a trofectoderme ainda, e portanto não a classificamos, mas se ao dia 5 temos um embrião que é um blastocisto jovem, já é ótimo para nós, está bem? Porque isso quer dizer que tivemos um embrião que foi sempre desenvolvendo e que conseguiu chegar a blastocisto. Sim. Nós em laboratório vemos muitas vezes uma paragem no desenvolvimento embrionário a dia 3 ou a dia 4, porque é mais ou menos... São estas imagens, não são? Isso são as anomalias. As anomalias da divisão, sim. Só para mostrar, ou
para tentarem perceber um bocadinho o que é que nós falamos quando estamos a falar de fragmentação. Sim. Portanto, não sei se conseguem ver, temos aqui umas células maiorzinhas e nós aqui contaríamos 4 células e depois temos assim umas mais pequenininhas, estas no fundo já são os fragmentos. Nesta temos uma percentagem de fragmentação bastante superior. E os fragmentos no fundo são o quê? Acabam por ser bocadinhos de citoplasma quando as células fazem a sua divisão, que ficam de fora e acabam por ficar envoltas também numa membrana. Em geral não existe material nuclear aí, não há DNA. É considerado menos bom para o desenvolvimento embrionário. A verdade é que temos bebés nascidos de embriões e a partir dela parece dificultar um pouco o desenvolvimento embrionário, não ser uma característica muito boa do desenvolvimento embrionário, mas às vezes não temos outra hipótese e são os embriões que temos e temos bebés assim nascidos. Há uma coisa que é, nesta parte que nós falámos no início, nós depois, ou eu, ou alguns de vocês, geralmente varia consoante os centros e tudo, ligamos aos casais a falar da taxa de fecundação, o número de células, como é que é um embrião em D3 e se chegou ou não a blastocisto ou não. Isto não é matemática, estas imagens estão aqui, são os embriões tipo perfeitos, não é, Patrícia? Textbook, mas não é assim. Não, porque nós às vezes às vezes há embriões que crescem mais lentamente e que nós deixamos até D6 para ver se ficou blastocisto ou não, por exemplo. Por isso às vezes é difícil. Já posso virar para mim ou queres mostrar mais alguma coisa, Patrícia? Podes virar para ti. Às vezes esta parte que nós falámos, a divisão de até dia 5, que é difícil, e fazem, e a Morla, chegou a Morla, tinha 8 células, não tinha, pronto. Não é matemática nós termos sempre esta qualidade de embriões e que no final, às vezes temos embriões e blastocistos que chegam ao blastocisto, que não é até de categoria tão boa como outros, mas que dá recém-nascido saudável. Há até um dos artigos que tem surgido cada vez mais que tem a ver com a inteligência artificial e o sistema de automatização, que nós até falámos com o artigo que espero que seja publicado em novembro. Por causa de sistemas de automatização, com classificação dos embriões, em que pensa que isto é matemática, ou seja, classifica o embrião 1 ou embrião A, taxa de sucesso 50% ou 40%. Taxa 1B já é 30% ou 20%. E às vezes as coisas não são bem assim como... A classificação de saberes a percentagem varia de embriologista para embriologista. Exatamente. Muito subjetiva e era um bocado aí que eu estava a querer chegar quando estava a dizer que nós vemos uma grande paragem de desenvolvimento embrionário, mas cada vez mais as nossas incubadoras e os nossos meios de cultura permitem ajudar um pouco aqueles que se calhar têm mais dificuldade e como tu dizias e muito bem, nós às vezes temos embriões que ao dia 5 parecem embriões de dia 4 e são excelentes embriões e não vão ser, obviamente, descartados só porque estão a dia 5 com aspecto de dia 4. Vamos até dia 6, às vezes até dia 7. Se nós virmos que é um embrião que tem mais células que o dia anterior, não são as 8, não é. Eu queria 8, mas não são 8, são 6. Depois, em vez de estar uma morla, estão 10. Depois não está um blastocisto, agora é que está a começar a compactar. Pronto, desde que o embrião vá mostrando alterações, crescimento e diferenciação, sim. Não é posto de parte, deve ser considerado. Há uma das dúvidas que, por exemplo, antigamente fazia-se muitas transferências em D2 e D3. Agora há um direcionamento para transferir em D5, pronto, em fase de blastocisto. Eu sou daqueles, pronto. Geralmente tento sempre em D5, casos excepcionais, tento em D3. Porquê? Porque essencialmente houve um avanço nos meios de cultura que nos permitiu avançar estes 5 dias e haver uma seleção em laboratório. Ou nós avançamos em laboratório e fazemos transferências em D5 em fase de blastocisto, estamos a diminuir o número de transferências e, como tal, aumentar a taxa de sucesso em cada transferência. Pronto. Por isso é que era uma das perguntas que também faziam, que era entre D3 a D5. Outra das coisas que antes de nós, logo na primeira fase, que é a taxa de fecundação, e falaste um bocadinho dos óvulos maduros, óvulos imaturos, em vez de falar tanto da classificação.
nós às vezes fazemos um ciclo FIV, temos um nível de estrogênio ótimos, temos muitos folículos e depois ou não temos o número de óvulos expectável para o número de folículos, ou até temos o número de óvulos expectável para o número de folículos, mas depois ou temos óvulos imaturos, ou então temos uma taxa de fecundação mais baixa. Há uma das coisas que eu costumo dizer que é o expectável, a taxa de fecundação é aquele em que vemos esta imagem que a Patrícia me enviou, que é isto. Ou seja, nós no dia 1 vermos isto e sabemos às vezes que a taxa, a maioria das vezes, é de 50%. Ou seja, se nós tivermos 10 óvulos, o expectável é de 5 estarem fecundados. E é importante saber que há um crivo ao longo dos dias. Era um bocadinho... Concordas comigo? Esta parte de ter essa informação, acho que é... Sim, sim, claro. Aqui também, como disseste muito bem, isto depois depende de imensos fatores, alguns que se nós tivéssemos resposta para eles, se calhar nós estávamos aqui e já... Sim. Mas, em geral, só o facto de uma senhora precisar de ir fazer uma FIV, quer logo dizer que, por muito, sim, ok, não tem as trompas obstruídas, não sei o quê, há ali qualquer coisa. E este pode ser uma coisa que só é possível ver quando se faz realmente e se faz uma FIV. E conseguimos perceber, espera, então a senhora tinha níveis de estradiol fantásticos, tinha tudo maravilhoso, 10 ovos, e agora só temos 4 ou 5 fecundados, o resto estava imaturo. Há aqui, se calhar, não é que... Um fator ovocitário que não tinha sido diagnosticado até então. Não tens maneira de perceber sem fazeres uma técnica destas. Claro, o que é há uma que das coisas... Há uma coisa que eu costumo dizer que é cada tratamento que se faz, ou seja, cada ciclo FIV que se faz dá-nos informação. E quem faz o primeiro tratamento FIV é quem arrisca mais, porque quem faz os outros a seguir sabe perfeitamente que se na dose de estimulação de 150 houve X óvulos, então posso ir até 200 ou até 300. Se induziu o trigger, e o trigger é induzir a ovulação, com o ovitrel, se calhar vou fazer um dual trigger e consigo a melhor taxa de sucesso. Cada tratamento que se faz, conseguimos tirar a informação desses tratamentos. E todas as vezes que se agendam consultas de procriação medicamente assistida e de apoio à fertilidade, convém trazer-nos sempre esses dados, porque é informação importante, tanto para o médico como para o próprio laboratório, porque nós, se temos uma taxa de fecundação mais baixa, já tive muitas vezes discussões saudáveis, tipo com o caso do calcianofor, de haver qualquer coisa que nós consigamos incrementar uma maior taxa de sucesso. Às vezes há aqueles casos assustadores em que nós fazemos um ciclo FIV, aparentemente correu tudo bem, temos óvulos, mas depois nem sequer foram fecundados. A Patrícia disse que em 10 pode haver 3, 2. Há casos em que não há taxa de fecundação, não existiu, que é assustador. Ou seja, nada aparentemente diria isso, mas são aqueles casos que às vezes aqueles 10% de etiologia idiopática, ou seja, já se fez as análises todas, estudou-se as trompas, estudou-se o espermograma e fazemos um primeiro ciclo FIV e dá-nos esta taxa de sucesso, conclui-se que existe claramente um fator ovocitário ou espermático, que os embriões não são não vamos ter embriões com qualidade. Outra das coisas que me perguntaram, vai haver um tema sobre especificamente transferência de embriões congelados. Nós cada vez mais optimizamos o ciclo e tentamos ter embriões sempre congelados, é um bom resultado. Queria que falasse um bocadinho mais rápido. Nós vamos ter um tema sobre isso, transferência de embriões congelados. A fresco ou congelado, neste momento, os meios de cultura que existem, os meios de certificação são bons e dá-nos segurança, certo? É igual. É igual e, em alguns casos, quase que até, em Portugal ainda não, mas em alguns países da Europa, como sabes bem, até preferem nem fazer transferência a fresco e só fazer transferência a diferido sempre. Neste momento, pessoalmente, tenho alguma experiência em fazer criopreservação com a vitrificação em embriões de dia 3, mas gosto bastante em blastocisto e dá-me mais confiança. Mas se calhar a razão acaba por ser a mesma, porque um embrião que chega a blastocisto em cultura, à partida já, mesmo que seja um embrião com uma qualidade B ou C,
já nos dá. E a taxa de sobrevivência após descongelação é muito elevada, muito elevada. Está próximo dos 100% e até os resultados são bastante bons e, portanto, dá-nos bastante confiança fazer. Confiança. Vai haver outro tema que tem a ver com a preservação da fertilidade, o social freezing, que é diferente de congelar um óvulo versus congelar um embrião. Depois também mais à frente vamos falar e a taxa de sucesso é diferente. Agora, focando só para não nos dispersarmos, temos o blastocisto, estamos em D5, ou congelamos ou fazemos transferência dentro do próprio ciclo. Se fazemos transferência dentro do próprio ciclo, geralmente a mulher começa a fazer progesterona no dia da punção, tá bem? Que é a suplementação da fase lútea. Após a progesterona, no dia 5 de progesterona, fazemos a transferência. Geralmente há várias técnicas de fazer transferência. Ecoguiar é o que eu geralmente faço com a utilização de 2 catéteres, um catéter guia e um segundo catéter que tem um embrião que é colocado dentro desse catéter guia, que atravessa o colo. E após 12 dias de transferência, teste de gravidez após 15, ecografia, para ver os batimentos cardíacos. Mais alguma coisa que queiras acrescentar, Patrícia? E agora só para as perguntas e falar da taxa de sucesso. Se calhar já falaste um bocadinho, não é? A dia 5 normalmente só transferimos um embrião, ou é o ideal transferir boa. um embrião? Por muita confusão que isso passa às senhoras e... Não. Isso é ótimo, porque eu tinha aqui uma imagem para vos mostrar que era a questão de transferência de embrião. Vocês conseguem ver quando eu estou aqui. Pronto. Tem a ver com transferência de embrião. Deixa-me pôr isto assim mais, sem ser assim, assim, acho que assim consegue ver melhor. Transferência de embrião. SET é Single Embryo Transfer, é transferir um embrião. DET, Dual Embryo Transfer. Quando nós transferimos o embrião, no global, a taxa de sucesso, vamos esquecer, no global, independentemente da idade, da etiologia, do que seja, taxa de sucesso 26%, de gravidez de um feto saudável. Dual Embryo Transfer, transferir 2 embriões, a taxa de gravidez é de 30%, sobe de 26% para 30%, mas incrementa um risco de 13,2% de gravidez gemelar, que é um risco grande. Qual é que é o problema de gravidez gemelar? Primeiro, os obstetras chateiam-se connosco porque os outcomes obstétricos são partos pré-termo, restrições de crescimento, malformações ecográficas não diagnosticadas, stress para toda a gente e objetivamente uma gravidez gemelar é uma gravidez complicada, uma gravidez de risco. Por isso o ideal sempre é transferir apenas o embrião. E já vimos que ao transferir o embrião a taxa global de sucesso não estamos a duplicar, não é se é de 30 passa para 60, não é assim, pronto. Por isso é que eu incentivo sempre também a transferência de um embrião. 2 embriões, explico os riscos, é permitido, sim, mas antigamente fazia-se muito mais dual embryo transfer do que fazem agora. Mas ainda bem que falaste nisso, que era um dos temas que eu queria aqui falar e depois com as perguntas passamos. Já até ultrapassámos a hora, mas rever só um bocadinho as perguntas que me foram feitas tinha a ver com quantas inseminações antes da FIV, falámos a semana passada, 3, 4, sendo 3, 4 inseminações artificiais não há sucesso, alterar de estratégia, fertilização in vitro, ICSI, consoante os casos. Muitas perguntas, muitas vezes, que é sempre laqueações tubárias. Conseguem engravidar, conseguem com recurso a FIV, está bem? Com taxa de sucesso de fertilização é superior por gravidez espontânea, por isso conseguem. Relativamente a mais perguntas que se tinha aqui, era a questão da endometriose. Há muitos doentes com endometriose com necessidade de recorrer a técnicas de procriação medicamente assistida, é verdade. A endometriose é uma doença complexa que vai afetar tanto a qualidade dos óvulos. Estão-me a ouvir? Acho que a Patrícia ficou aqui mas espero que me estejam a ouvir. A endometriose, vai haver um live só sobre endometriose, mas que a endometriose afeta tanto a qualidade dos óvulos, como o número de óvulos a serem recrutados, como a própria receptividade endometrial, está bem? Outra questão é que tratamentos com FIV obrigam-nos a injeções, quase sempre vai nos obrigar a injeções de gonadotrofinas. Outra das perguntas dizem qual é o número máximo de FIVs para serem feitos. Pronto. As publicações que existem, existe assim um número máximo de FIVs. Se nós fizermos várias FIVs, tem que saber o que é que se passa para nós e cada fertilização in vitro vai nos dar dados.
E às vezes, se é porque temos óvulos de má qualidade, se é porque não temos embriões, se é porque não temos embriões de boa qualidade, talvez o ideal era mudar a estratégia. E uma das estratégias, às vezes, que se pondera é a doação de óvulos, está bem? Por isso, outra das perguntas que é, a FIV será que traz problemas por causa das injeções e da estimulação? Nós, quando estamos a dar, só para terminar aqui, quando estamos a fazer estimulação com gonadotrofinas, que é FSH recombinante, nós só conseguimos, isto são os óvulos que estão dentro de cada ovário, está bem? Em cada ciclo há um grupo de óvulos que é recrutado e que são FSH dependentes. E FSH é as gonadotrofinas que nós estamos a dar. Por isso, nós em cada ciclo de FIV estamos só a recrutar os folículos que já iriam ser previamente recrutados. Nós não estamos a mexer na reserva ovárica de cada mulher, está bem? Por isso, fazer a fertilização in vitro, a utilização de gonadotrofinas não diminui a reserva ovárica, está bem? A reserva ovárica, que os óvulos que já iriam ser recrutados previamente, a maioria deles ia sofrer atresia e com os tratamentos não vai sofrer atresia, morte celular programada, está bem? Que era uma das perguntas que se faz mal fazer as FIVs e a reserva ovárica e pronto. Resumindo, fertilização in vitro é uma técnica de fertilização intrauterina, é uma técnica em que se fecunda os embriões fora da cavidade do corpo humano, está bem? E transfere-se o embrião para dentro do útero. O procedimento em si geralmente obriga-nos à utilização de gonadotrofinas. As gonadotrofinas são administração injetável, subcutânea, está bem? São 11 a 12 dias de estimulação. Quando tivermos o maior número de folículos superior a 17 milímetros com bons níveis de estrogênio, sabemos que um folículo de qualidade tem que produzir entre 150 a 300 de estradiol, está bem? De estrogênio, estradiol é igual. Aí planeamos a punção. Após a punção, a Patrícia, ou o embriologista, coloca o óvulo, seleciona os óvulos, coloca os óvulos no meio de cultura. Há uma fecundação espontânea dentro geralmente digo que é caixa de Petri, não sei se usam caixa de Petri ainda ou não, Patrícia. Ainda usam, pronto. A caixa de Petri, que é aqueles que usámos na biologia. Após a fecundação, deixamos que o embrião cresça, ou até D3 ou até blastocisto. Geralmente eu faço até blastocisto e transfere-se o embrião, e os outros são congelados. A classificação dos blastocistos, a Patrícia falou muito bem, e nós conseguimos ter a ideia da classificação dos diferentes embriões, e sabemos que a taxa de sucesso dos tratamentos varia com a idade, com a etiologia da infertilidade e com o índice de massa corporal, o peso e a altura, a proporção de índice de massa corporal. Patrícia, mais alguma coisa queiras acrescentar assim ao resumo que eu fiz? Não, fizeste um ótimo resumo. Está bem. Olha, Patrícia, muito obrigado por aceitares o convite, está bem? Desculpa estas dificuldades. Não, pá. Isto foi uma iniciativa que eu sinceramente para informar mais relativamente ao tema, e eu peço a colaboração das pessoas com que trabalho para desmistificar um bocadinho os temas e para ajudar as pessoas que precisem da pré-fertilidade. Alguma dúvida que tenham, já sabem, podem enviar. Eu tento responder, às vezes não respondo logo no próprio dia, demora mais dias, mas eu depois, com o seu tempo, vou respondendo. Olha, muito obrigado, Patrícia, por estares presente. Obrigada. Boa noite. Obrigado. E obrigado por todos vós por estarem presentes. Já vivam a vida com fertilidade.